Boa tarde, boa tarde. Vamos falar agora com o Pedro Magnago, da Full BPO. Hoje o tema da Jornada do Empreendedor vai ser sobre o BPO financeiro do seu negócio. A nossa live, que seria ontem com o Matheus lá do Cowork, a gente adiou para amanhã, porque houve um desencontro aí de tecnologias, né? Ontem a gente teve um problema com a live, mas a gente vai bater o papo agora com o... Já tentou aqui, Pedrão. Deixa eu te chamar aí, velho. Jesus fora. Vamos tirar um pouco dessa... Fala, Fala, Pedrão. meu querido. Beleza, cara? Tranquilo, graças a Deus. Hoje já estamos na correria, estou fazendo até de um cenário novo aqui. É, Bom pô, demais? que bacana, que bacana. Bom demais, cara, bom demais. Aqui Bom também que a gente estamos está com correndo, no mas fundo. verdade, verdade. Fundo mais neutro, né, para parecer melhor as expressões. É isso aí, cara. Obrigado pelo seu tempo aí, tá? Fala, cara, Esse é eu que um tema novo, agradeço. embora assim, eu já conheço o BPO de certo tempo, mas quando eu falo certo tempo, de 2, 3 anos, eu acredito que isso já é mais difundido fora do Brasil, né? Isso deve ser uma prática de serviço que chegou agora de uma forma mais recente, a gente pode falar disso. Então, Sim, e a gente está falando hoje, né? Essa semana, a Jornada do Empreendedor são ferramentas para o negócio. Então, a gente perfeito. faria a primeira live, a segunda live ontem, e a gente vai adiar para amanhã para falar sobre o espaço compartilhado. E por que não agora falar do financeiro compartilhado, administrativo compartilhado, né? Então, Sim. Pedrão, fala para mim, primeiramente, aí, quem é você, né, expertise e tal, e quem é a Full BPO. Vamos lá, cara. Obrigado, na verdade, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sou Pedro Magnago, eu sou formado em gestão financeira, eu tenho 30 anos, sou papai, construí a empresa em 2018, lá atrás, e aí, como você mesmo falou, a gente não tinha muita referência que ainda do que era BPO, como que isso acontecia aqui dentro, apesar de, na verdade, isso já acontecer com várias outras áreas, né? Mas o financeiro ficava um pouco de fora. E aí, lá em 2018, a gente começou a trazer algumas referências do como funcionava isso fora, né? E aí a gente criou a Full BPO. O BPO financeiro é efetivamente a gente conseguir terceirizar, né, toda a parte financeira do negócio para uma equipe externa ao negócio para que a gente consiga entregar não só, né, toda a parte de classificação, categorização, né, a construção de todas as rotinas financeiras, mas principalmente também entregar um pouco mais de solução e aí sim compartilhada, acessível para todas as empresas, né? Acho que a nossa ideia, e assim como todas as outras empresas de BPO que a gente tem hoje, que agora está um termo bem difundido, né? As empresas estão aparecendo, o mercado está se tornando mais competitivo, e é realmente trazer aí um pouco mais de qualidade, um pouco mais de competitividade para todas as outras empresas que infelizmente ainda não conseguem ter um time interno, né, para tocar o financeiro, para criar essas estratégias. E aí, agora, né, como a gente está com essa ferramenta sendo mais difundida, as coisas estão acontecendo melhor, algumas outras empresas até maiores já estão percebendo o potencial do BPO financeiro, não só para terceirizar, para trazer uma economia, né, nos custos internos, que o BPO permite que a gente faça essa economia, mas também para ter uma capacidade maior de trazer o próprio time interno para construir estratégia e não ficar no operacional. O operacional fica com o time do BPO, que aí a gente conduz isso de uma forma escalada, né, com mais tecnologia até, para conseguir atender todo mundo. Eu gosto muito disso, porque, por exemplo, dentro de algumas ferramentas que eu tenho, né, na beta, a gente faz meio que um BPO. Depois eu queria até que você explicasse o que significa BPO, tá? Mas, de uma certa forma, como estratégia, a gente terceiriza a parte não comercial, mas atendimento, né? Um dos negócios nossos é Certo. terceirizar o atendimento. Com a mesma premissa, a gente colocar inteligência padrão, porque a gente faz uso de tecnologia, então inteligência padrão, agilidade, e você coloca quem é do seu time, quem está ali dentro do negócio como estratégia, como criativo, e fazendo o que é mais importante hoje dentro do negócio, com essa experiência e usabilidade do cliente. Então, antes da gente iniciar, eu vou querer saber, inclusive, você já pode emendar na pergunta, que tipo de negócio hoje você julga como ideal para o uso do BPO financeiro,
Porque é óbvio que a gente vai chegar numa macroinformação de que qualquer negócio pode ter, perfeito. Mas você certamente tem aí como expertise ou como mira um determinado nicho, um determinado segmento, ou mesmo que não seja o seu nicho como o seu negócio, como o seu cliente, mas pelo menos como tipo de negócio que normalmente contrata um BPO. Maravilha. Beleza? Então, dá para a gente o significado de BPO e já emenda nessa linha, por favor. BPO, na verdade, é Business Process Outsourcing, né? Que no português é terceirização dos processos de negócio. E aí, como você falou, realmente, é um BPO que você faz. E aí, são áreas e expertises diferentes. E a contabilidade, na verdade, sempre foi um BPO. Né? A mudança realmente é cultural do termo, trazer essa coisa para dentro para mostrar um serviço diferente. Cara, realmente não dá para a gente falar, né? Poxa, todas as empresas funcionam para o BPO, até porque existem algumas particularidades que o BPO vai ter uma dificuldade de atuar. Né? Eu acho que todo negócio tem alguma dificuldade de atuar em todo o mercado. Né? O BPO funciona muito bem para aquelas empresas que estão crescendo e que precisam de ter um auxílio financeiro para construir estratégia para esse desenvolvimento. Tá? Então, se eu fosse falar o que a BPO, o que a Full BPO sempre foca quando a gente vai buscar um negócio, é realmente buscar empresas que querem se desenvolver, que querem corrigir alguma movimentação, mas que precisam aí de uma estratégia financeira um pouco melhor conduzida, mas de forma um pouco mais acessível do que construir um time interno. A gente costuma sempre trazer essa discussão quando a gente vai discutir, quando a gente vai conversar, né, com alguns empresários, para falar até de proposta comercial, que quando a gente está construindo um time financeiro interno, e eu venho dessa cadeira, eu entendo um pouco de como a gente deveria construir um time que atenda efetivamente a empresa como um todo, a gente fala de trazer 2, 3 pessoas para o financeiro, e aí tem o Plus, que a Full gosta muito de trabalhar, que é o cerne do nosso negócio, que é a parte de controladoria. E aí, cara, quando você pensa em construir um time desse para atuar exclusivamente para a sua empresa, a gente está falando aí de passar dos 5 dígitos, né, na verdade, de estar na casa dos 5 dígitos de custo para dentro da empresa. Poxa, é um investimento? Claro, é um investimento. Investir no financeiro é investir no potencial do seu negócio. Mas a gente pode fazer isso de uma forma mais escalada. Então é isso, cara. Eu acho que toda empresa que tiver uma necessidade de criar formas para se desenvolver ou para corrigir alguma movimentação e que precisa, né, de um atendimento mais acessível, o BPO é para ela. Sabe? O BPO é para ela. Agora, nicho de mercado, cara, eu acho que até cada BPO tem se posicionado para cada nicho. Hoje eu vejo alguns BPOs se posicionando, focando ali em restaurante, em comércio, varejo e tudo mais, e outros focando na parte de serviços. A gente começou até focando em serviços, muito para a gente até começar a trabalhar e entender um pouco mais como a coisa funcionava, mas hoje a gente já atende todo tipo de empresa. Então, desde de restaurante à indústria, a gente já está atuando com BPO. E aí o porte, cara, vem variado. Né? Eu costumo dizer que o BPO ele acompanha a necessidade da empresa. Né? Então, a gente vai colocar time dedicado, não vai colocar time dedicado, vai ser compartilhado. Qual que é o tamanho disso? Então, cara, todo negócio é muito grande, mas toda empresa que precisa efetivamente se desenvolver de uma forma mais acessível, até mais inteligente, né? O que a gente costuma falar, se desenvolver de uma forma mais inteligente, utilizando custo, é para esse perfil que o BPO como um todo funciona. E, por exemplo, existe um tempo de maturação ou um tempo de negócio que um BPO fica dentro de uma empresa? Ou sei lá, normalmente quando essa empresa chega a um determinado tamanho, ela já começa a andar sozinha. Eu estou improvisando na live hoje com um cliente aqui, tá? Por isso eu estou na minha exceção aqui. Tá tranquilo, cara. O bom é isso, é dinâmica, né? Mas, cara, eu julgo que vai variar da estratégia de cada cliente, de cada necessidade, tá? De forma geral, tá, Daniel? Eu acho que toda empresa que começa um processo de maturação financeira, e aí auxiliado por um financeiro ou não, vai cada vez mais demandar, né, um serviço ou então uma inteligência que o financeiro entrega. Tá? E aí eu acho que parte muito da assessoria que o próprio financeiro, que o próprio BPO oferece para essas empresas.
Então, se a gente pensar, né, que uma empresa precisa de um cuidado operacional muito grande, né, para que faça efetivamente as operações do dia a dia, cuidar do quantas a pagar, do quantas a receber, da tesouraria ali, precisa só dessa parte operacional. Eu acredito que isso é bem curto, porque você vai surgir, com o desenvolvimento da empresa, vão surgir necessidades e que aí sim, cara, acaba sendo necessário talvez internalizar alguma coisa e tudo mais. Agora, toda empresa, também dentro de um processo de desenvolvimento, começa a ter novas demandas de uma parte mais estratégica do financeiro e que aí começa a complicar um pouco mais de internalizar isso. Né? Todo BPO financeiro vai se erguer a partir de uma metodologia e aí vai trazer um pouco mais de conhecimento do mercado do que simplesmente uma empresa que tem o core business focado em outra coisa vai ter que construir uma área que não é da sua operação, não é uma área do seu negócio, vai ter que construir e maturar um entendimento muito bacana do financeiro dela. Então, podemos ter dois lados, né? O lado da empresa que quer só o operacional e no final das contas ela vai acabar tendo a necessidade de internalizar, talvez por custo também em algum período, porque acaba o BPO se tornando custoso, né? Um pouco mais caro, se a empresa não tiver um movimento de desenvolvimento muito grande. Então é para realmente, para aquela empresa que parou, sabe? E eu acho que não é, né, na verdade, o intuito de toda a empresa. Então, cara, eu acho que o tempo de maturação vai variar com a estratégia da empresa, mas eu costumo dizer que todo cliente que a gente pega, a gente nunca mais quer encerrar, cara. O meu primeiro cliente está comigo até hoje e ele não tem mais jeito, já virou refém, vai ficar o resto da minha empresa. E não é refém por conta da empresa, porque a gente não, é porque estamos sequestrando ele mesmo para a coisa continuar acontecendo. Top demais. E você, por exemplo, já tem uma linha de quanto que uma empresa, em média, economiza quando contrata o BPO financeiro? Vamos colocar como empresa média, padrão, uma empresa com 3 funcionários, 4 funcionários. A menos que esse tipo de negócio seja muito pequeno para você, né? Porque existe também, como você disse, a empresa precisa ter um faturamento X para que ela tenha um movimento que justifique uma contratação externa, né? Sim, sim. Cara, vou te falar, na verdade, em linha geral, da contratação de uma pessoa para o financeiro em relação ao tamanho, né, ao custo de um BPO para uma empresa que seja de pequeno porte, que tenha um faturamento relevante, mas uma empresa que seja de pequeno porte. Um analista financeiro hoje, né, que tenha um conhecimento não só para conduzir a parte operacional, mas para poder entregar um pouco mais de estratégia, vai fazer um pouco mais, vai ter uma remuneração um pouco maior de R$ 2.500. Essa remuneração CLT, a gente tem todos os encargos trabalhistas lá dentro, fora todos os custos, né, que vão ter para treinamento, para ambientação da empresa. E além disso tudo, ainda tem a parte do RP, né, Daniel? Que é uma coisa que toda empresa tem dificuldade de implantar, tem dificuldade de colocar para rodar, e isso é um gasto muito grande. Então, a gente pode falar que o custo de economia gira em torno de 2.500 mais os encargos para um BPO de uma empresa de pequeno porte com faturamento até relevante, a gente vai colocar ali um preço de um BPO de R$ 2.000. Então, a gente está falando, isso mais ou menos, né, Daniel? Isso vai variar da movimentação, mas em linhas gerais, tá? Em linhas gerais. Então, cara, seria uma economia não só de 33% dos encargos diretos da contratação de uma pessoa, tá? Mas também toda a parte de treinamento que você não vai ter e implantação do sistema. E aí, cara, tem o intangível, né? Que eu acho que esse é o ponto mais importante. Quando a gente fala de trazer uma equipe um pouco melhor conduzida, um pouco melhor formada, a gente tem um benefício a gente tem a oportunidade, na verdade, de criar novas ferramentas e novas estratégias para gerar economia. Então, aí que vai estar, eu acho, o ganho maior para essas pequenas empresas, né? Para essas pequenas empresas nessa faixa que eu falei. Que aí, cara, uma movimentação que a gente corrige, por exemplo, de despesa financeira, talvez é uma empresa que tem muita movimentação com cartão de crédito, se a gente reduz ali o custo dela de 8% para 4%, cara, isso no faturamento, isso dentro de uma empresa pequena é muito relevante. Isso aí é intangível, isso pode variar, pode subir, enfim. Então, a economia de custos é baseada no salário, mais ou menos, mas agora o intangível, cara, ele é muito grande, né? A probabilidade de você ter um financeiro e conduzir estratégia para economizar, para gerar novas receitas, inclusive, é muito grande.
E quando a gente fala da terceirização de financeiro, muitas vezes a gente está pensando aqui, e isso me vem à cabeça também, tá? Eu acredito até que meu pensamento esteja incompleto, que é basicamente você colocar ali o contas a pagar, o contas a receber. Você falou muito de estratégia na sua fala, nas suas falas aqui. Então, além dessa operacionalização, a parte estratégica, isso tem ainda como... Isso é um upsell dentro do negócio ou já está incluso dentro do seu trabalho essa estratégia financeira também? Cara, a Full não se posiciona como uma empresa que cuida só do operacional, sabe, Daniel? E eu acho que tá aí o que todo BPO deveria estar conduzindo. O operacional, cara, colocar a gente para trabalhar fazendo registro no sistema é muito simples, né? Isso eu acho que qualquer empresa pode trazer. O nosso ponto, cara, o ponto que a Full BPO gosta de trabalhar é efetivamente conduzir a estratégia com base nos resultados, com base nos números da empresa. A gente trabalha sempre de forma muito completa, tá, Daniel? Não faz sentido eu te entregar a operação e não te entregar a estratégia. Como também não faz sentido eu te entregar a estratégia sem operação. Em quase todos os nossos contratos, variando muito do porte e da necessidade da empresa, a gente tem um controller dentro do nosso serviço para poder fazer toda a avaliação do negócio. Então, quando eu falo de estratégia, para Full, é o ponto focal, é o que a gente trabalha. A ferramenta de BPO, a terceirização, a rotina, é só uma ferramenta, na verdade, né? É só o que a gente trabalha ali atrás, focando na estratégia, tá? Então, pra gente é isso, cara. Pra gente é o que mais importa. É assim que a gente traz valor estratégico, trazendo um controller, trazendo relatórios, trazendo visões diferentes do que simplesmente conduzir o dia a dia, né? Entendi. E em relação, por exemplo, eu te perguntar, se tendo algum case de sucesso, algo nesse sentido, para trazer também, você já explicou o porquê contratar um BPO financeiro, seria uma pergunta específica, né? Mas você já passou por isso, já explicou essa situação. Então, eu acho que é importante aí trazer um case de sucesso, a gente já falou o que é o BPO, então traz esse case de sucesso e amarra, inclusive, em formas de entregar, né? Você falou até em um momento aí que você pode ter uma pessoa lá dentro que é da Full. Então, talvez a minha empresa, de determinado tamanho, eu terceirizei, mas dentro da minha empresa vai ter uma pessoa ali, talvez possivelmente uma empresa que tem aí lucro presumido, lucro real, né? Que você depende de alguns lançamentos mais pontuais, algumas coisas nesse sentido. Então, traz para a gente aí esse case e algumas outras possibilidades aqui para poder, como o objetivo da live é ter empresários, empreendedores, eles entenderem, poxa, isso também pode ser para mim. Legal. Cara, eu quase falei o case antes também de você me perguntar, mas recentemente a gente teve uma coisa muito legal aqui acontecendo com o cliente. A gente fechou uma parceria com um cliente que vende cursos online e presenciais, tá? E a maior parte dos pagamentos dos clientes, desse nosso cliente, acontece em cartão de crédito. E eles não tinham uma visão muito bem constituída de como isso acontecia e qual a representatividade desse custo dentro da empresa. A gente começou a fazer um trabalho com eles e a gente sempre pede um tempo de maturação, tanto da operação, da rotina, quanto também da observação dos resultados, em torno de 60 dias. Mas isso a gente já está lá dentro, já está entregando relatório, já está conduzindo o operacional. Mas depois de 60 dias a gente foi sentar para fazer a nossa reunião. E aí uma ferramenta muito importante do que a gente entrega é realmente uma reunião mensal para falar de resultado. Tá? A gente pegou a DRE dessa empresa que ainda não tinha sido construída, né? E aí a gente foi batendo todas as contas, foi vendo a relevância de cada uma das contas de uma DRE em relação ao faturamento. E aí o primeiro ponto que chamou nossa grande atenção, trazendo até cases de outros clientes, era o custo financeiro. E aí, cara, a gente investigando, né, trazendo um pouco mais, uma análise um pouco mais dedicada para isso, que é isso que a gente propõe em estratégia, a gente entendeu que a empresa estava fazendo 100% de adiantamento dos recebimentos. Então tinha um cliente que comprava lá um curso em 12 parcelas e o dinheiro caía no dia seguinte, cara, para a empresa. Maravilhoso para o fluxo de caixa, um pavor para o resultado econômico da empresa. Consequentemente, quando eu antecipo, eu tenho um custo, né, dessa adquirente lá, do banco até, muito maior. Né? Porque o que eu deveria dias da parcela, eu estou recebendo tudo em D+1. E aí, cara, a gente montou um plano, a empresa queria cortar, eu falei, não, gente, calma aí, não corta não, porque não é bem assim.
Se você cortar, o seu caixa vai ser afetado. Tá? Então vamos com calma, vamos montar um plano, vamos reestruturar o seu caixa para que ele comporte esse corte. E aí a gente montou um plano para quase um ano de atuação na empresa, do caixa dessa empresa, para a gente conseguir chegar no momento de exatamente cortar essa operação de antecipação e aí sobrar. E aí, cara, a gente está falando de quase 8% de custo financeiro cortado de todas as operações de cartão. Então, é um valor muito relevante, né, para uma empresa, e quando a gente está falando de despesa financeira para uma empresa desse tipo, é dinheiro no bolso. Né? Então, reduzindo isso, cara, eu acho que esse case, eu costumo até contar ele muito, cara, porque a importância da análise financeira é exatamente isso, é trazer oportunidades de colocar mais dinheiro no bolso. No final das contas, o que a gente quer fazer é isso, né, cara? Então, quando eu falo de ferramentas, e aí você falou, Pedro, pontua também sobre ferramentas, eu acho que esse movimento de sentar todo mês, olhar todos os números, para ter até esse histórico, né, para a gente acompanhar todas as variáveis, todas as sazonalidades da empresa, para a gente poder preparar os próximos movimentos, é a maior estratégia que a gente tem aqui dentro, sabe? Eu acho que a gente trabalhar previsibilidade e histórico é a maior ferramenta que a gente tem. Para fazer isso, a gente constrói fluxo de caixa previsto, realizado. A DRE, a gente não traz só a parte do realizado da DRE, mas a gente tenta sempre projetar, sentando com o time comercial da empresa e aí sim criando uma estratégia, né? Trazendo, na verdade, a estratégia de vendas para ele de forma numérica e aí construindo esses resultados para ter meta, para a empresa saber onde que ela quer chegar, para performar melhor e tudo mais. Bacana demais, cara. Das perguntas que você falou, né? O pessoal está perguntando, está interagindo aqui. Tem alguma coisa que você quer trazer aqui para a live? Cara, eu tive uma pergunta até ontem, quando eu coloquei uma caixinha lá na nossa empresa, e aí teve um personal trainer, cara, que me perguntou, eu sou uma empresa? E aí isso é interessante, que eu acho que esse ponto de maturidade é muito importante começar para qualquer negócio, por menor que seja. Quando você é um personal trainer que você está começando a escalar o seu treinamento, você está começando a dar aula ali em grupo, você está saindo um pouco daquela coisa de estar preso na agenda, eu já considero sim uma empresa. Tá? Eu acho que é a partir daí que a gente tem que começar a construção. O meu pensamento, e aí por isso que eu estou trazendo isso, é que toda vez que a gente senta, planeja o futuro para que ele aconteça de uma forma melhor conduzida, a gente tem um potencial de sucesso muito maior. Então eu achei muito legal essa pergunta, eu achei muito bacana trazer essa resposta principalmente para cá, para que toda empresa entenda que a parte financeira e o controle deve começar desde muito cedo. Por mais que a gente tenha ali uma movimentação pequena, por mais que você ainda não se entenda como uma empresa, a partir do momento que você tem serviço, você está escalando, cara, começa a controlar. Aí talvez, né, futuro senta, vem conversar comigo, vamos fazer BPO financeiro. Mas, cara, começa a controlar, você é uma empresa sim, todo mundo que está prestando serviço é sim uma empresa, então começa a partir daí fazer o controle, porque eu não tenho dúvida que o potencial do seu negócio no futuro vai ser muito maior do que se você simplesmente não se enquadrar como uma empresa logo no início. E você falou muito bem, né? É a pessoa ter a atitude e a visão de empreendedor. E aí eu falei de empreendedor no termo da palavra, que é você executar de algo diferente. Porque você pode ser, existe a diferença de empresário e empreendedor. Empresário é o gestor, né? O empreendedor, você começa empreendedor, depois você vira empresário. Isso é uma linha de evolução, né? Porque você começa a trazer o empreendedor é o cara que está na mão, então, na unha. Eu me considero empreendedor por causa disso. Eu ainda estou enfiado em operação também, né? E de olho nessas possibilidades de ampliação, inclusive com a parte de BPO, seja ele financeiro, né? A parte jurídica eu mesmo faço, mas exatamente nesse sentido. Tipo, eu sou um personal trainer. A mesma visão do personal trainer é a visão do médico. Exatamente. Então, assim, porque ele é um profissional liberal, o advogado, a mesma coisa, ele é um profissional liberal, que muitas das vezes ele atua dentro de um escritório, se ele não for o sócio, ele é um associado, então ele tem que olhar ele como uma empresa e desde o início, até para recolhimento de imposto é muito melhor, né? Ele faz ali através de uma limitada, por exemplo, porque MEI nem todo mundo é possível. E quando você fala futuramente para
personal trainer te procurar, isso significa que esse microempreendedor individual, vamos colocar nesse sentido, né, ele ainda não é perfil para ter condição de fazer uso do BPO. Ou pelo menos não é tá abaixo do seu target de negócio. Cara, porque eu não acho. Pode... Eu não acho que nem é questão de estar abaixo do target como um todo. Eu acho que assim, eu entendo, cara, que existem movimentos que têm que ser tomados no tempo certo de uma empresa, né? Se a gente está com uma empresa que está em crescimento, em que toda a operação que ela faz, ela depende para se manter, não faz sentido ainda ela investir muito forte em algum departamento que não é o core business dela. Tá? Então, quando eu penso que não é o momento ainda, talvez para o MEI, é porque se ele tirar o foco dele do core business, ele deixa de ter oportunidade de crescimento. Tá? Então, assim, a gente atende, cara, a gente pode atender? Pode. Não vai fazer sentido, sabe? Na verdade, a gente não vai conseguir nem agregar tanto valor para a empresa. E aí, quando a gente não agrega valor e quando a empresa não tem benefício com o trabalho, eu acho que realmente é um ponto de parar para pensar, né? E aí sim, entender dentro do próprio core business como avançar. O momento para mim, cara, eu acho que talvez ideal para uma empresa entender se vale a pena ou não contratar um BPO financeiro, por mais que a gente tenha falado disso, mas agora de uma forma mais conectada, assim, é quando a empresa entende que o core business dela está sendo afetado pela performance financeira. Aí eu acho que seria um ponto ideal de corrigir o movimento, de fazer essa transição. Porque aí sim eu preciso de um potencial de análise maior, aí sim eu tenho talvez uma capacidade de investimento sem afetar a minha operação. Então esse é um movimento que eu considero ser melhor, né? Entendi. Não, bacana. Faz sentido mesmo, até para a proteção do próprio negócio da pessoa, né? Como você disse. São momentos que a gente precisa analisar e o MEI, ou vamos colocar o MEI ou o profissional liberal, né? Que ele precisa sim se enxergar como empresa e aí muitas das vezes a gente acaba se vendo naquela posição de gestor da sua própria rede social, gestor da sua estratégia de marketing, gestor do seu comercial, operacional, né? Mas é um processo que, inclusive, embora ele não seja o ideal, eu sou capaz de falar que é necessário que você, enquanto início de negócio, você passe por todas as áreas. Primeiro você vai fazer isso por causa de custo, né? E muitas das vezes não faz nem sentido, mesmo que você tenha caixa, você inchar a equipe do início, muito como o próprio Pedro falou, você vai tirar o dinheiro que é o seu fluxo de caixa, ou é o seu investimento em tráfego, por exemplo, enfim, para você escalar horizontalmente algo que você ainda não tem necessidade, né? Bacana demais, Pedro. Inclusive, tenho muitas dúvidas aqui de BPO. Na verdade, não eram dúvidas. Tem dúvidas que a gente não sabe que tem, né? Então, na medida que vai explicando, você fala, nossa, viajei, realmente faz sentido. Por que eu pensava ao contrário, né? Muito top. Você quer complementar alguma coisa mais? Cara, eu acho que você falou uma coisa que realmente me toca bastante e eu gostaria de ser... Talvez eu acho que eu pego essa fala sua agora e vou falar com todo mundo, cara. Eu acho que realmente quando você está empreendendo, você tem que passar em todas as áreas na empresa mesmo, para conhecer não só o seu negócio, mas para conhecer no futuro o que pedir para as equipes que estão sendo construídas, o que olhar, o que é importante. Porque não adianta, cara, um empreendedor que nunca passou, por exemplo, pelo financeiro, querer buscar, na verdade, um BPO, porque às vezes a gente vai sentar e não vai saber nem conversar, né? Quando a gente pega um empreendedor que já sofreu com isso, o dia a dia dele foi tomado por uma operação enjoada do financeiro, que a gente sabe que toma tempo e não é legal fazer, é muito mais fácil da gente conversar. Então, cara, isso que você falou para mim é maravilhoso, assim. Se você empreende, cara, passe por tudo, né? É uma jornada muito bacana de ser conduzida, né? É muito dolorosa, assim como você, eu ainda sou empreendedor, né? Eu também toco todas as áreas da minha empresa ainda, não tem jeito. Mas, cara, é realmente importante para o futuro você estar mais maduro para todos os movimentos que vão acontecer no seu negócio. Pô, cara, show de bola. Fico feliz por conseguir conectar esse pensamento, né? E uma coisa que é interessante, você coloque na sua
você, Pedro, você que está assistindo, né? Coloque na sua jornada do empreendedor, enquanto empreendedor, mas também leve isso para sua vida. Vai ser difícil você com ou sem dinheiro em caixa, tá? Os problemas serão os mesmos. Quando você não tem dinheiro em caixa, você escolhe qual boleto pagar. Quando você tem dinheiro em caixa, você escolhe qual boleto maior você quer pagar, para onde você vai mandar o dinheiro. O dólar caiu, que problema ruim, vou aumentar minha reserva de dólar, vou aumentar investimento externo, enfim, problema vai haver. Queira o problema bom, né? E detalhe, que é o mais importante de todos, bom ou ruim, se divirta no processo, que é o mais legal. É isso. Não tem jeito. A jornada é dolorosa, mas é gratificante demais, né, cara? Não tem jeito. A pulguinha, quando morde, já era. Não tem mais o que fazer. Eu tô falando com você, eu tô aqui de improvisado no consultório de um cliente, poxa, aí, felizão. Falei, cara, segura a onda aí que eu preciso fazer uma live aqui. E é isso, vida de empreendedor, né? Vida de empreendedor mesmo. Pedro, obrigado pelo seu tempo, irmão. Fiquei feliz demais, muito esclarecedor. Essa live aqui, pessoal, quem está assistindo, ela vai subir aí pro Instagram, mas depois eu vou colocar no YouTube, a gente divulga. Coloca os contatos aí, Pedro, para quem às vezes está só ouvindo, é sempre bom falar. Né? Fala quais são suas redes e o site da BPO, da FUL, ou até mesmo do Instagram aí, para quem às vezes está só ouvindo essa live aí, conseguir pegar também. Maravilha. Cara, eu que agradeço a oportunidade. Eu fico muito feliz que a gente tenha movimentos como o seu, de trazer novos conceitos para os empreendedores saberem tudo que está acontecendo no mercado, né, cara? E as nossas redes sociais podem seguir, @FullBPO, simples assim. O nosso site é fullbpo.com. Fica à vontade para entrar lá, a gente está sempre postando coisa nova, para educar, para tirar dúvida. Não é site de vendedor, o que a gente quer é transmitir conhecimento. Show de bola, meu irmão. Obrigado, viu, mais uma vez. Obrigado. Grande abraço. Boa noite para todo mundo. Valeu. Valeu, até mais. Até mais.